Peço aos amados irmãos, vamos abrir Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gostaria nessa noite de falar sobre viver uma vida crucificada e ressurreta em Cristo Jesus, do que isso repercute em nossas vidas, de esperança, de paz, de alegria, de consolo para nossas vidas. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos ficar em pé, vamos ler todos juntos. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E ele diz assim, vamos juntos. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos para capítulo 4, versículo 19. Capítulo 4, 19. Vai dizer: meus filhos, por quem de novo sofredores de parto, até ser Cristo formado em vós. Vamos capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Versículo 17 do mesmo capítulo. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos orar. Pai querido, no poder do Teu Espírito, Senhor. Ó Senhor, como eu preciso tanto, Senhor, de conhecer, viver, andar, pregar no poder do Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor faça isso na minha vida, na vida dos amados que estão ouvindo a Tua palavra. Nós estamos tanto de Ti, Senhor. Esse ensinador, esse que nos leva a toda a verdade, que glorifica a Cristo. Ensina-nos a viver uma vida cheia do Teu Espírito e ter uma vida sobrenatural em Cristo Jesus. Amém. Fala conosco, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Mas, irmãos, nós sempre falamos, e não tem outro jeito, existe a cruz de Cristo e a cruz dos salvos pela graça de Deus. Nós sabemos que nós somos perdoados em Cristo Jesus. Isso é Romanos 1, até o capítulo 6, 5. Você vai ver o sangue de Jesus derramado, que nos perdoa, reconcilia com Deus. Nós somos justificados agora. Deus nos tornou justos, filhos de Deus. Mas quando você entra no capítulo 6, ele vai dizer que aconteceu uma coisa a mais. Que não só Jesus derramou o seu sangue, perdoou todos os nossos pecados, mas Ele me incluiu você na sua morte. E dentro dessa inclusão na sua morte, nós temos uma guerra interior no capítulo 7. É aquela vida, tentando viver a vida cristã, ainda com o eu, com esforço próprio, mas não uma vida de dependência, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, que está no capítulo 8 de Romanos. Então nós precisamos aprender. Nós morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Cristo. Existe uma vida a ser vivida pós-cruz. E essa vida a ser vivida é que nós acabamos de ler Paulo dizendo: eu já estou crucificado com Cristo. Bom, mas Paulo, Cristo foi crucificado, graças a Deus. Mas Paulo vai dizer: eu também fui crucificado naquela cruz. Isso é Romanos 6. Quando Cristo morreu, nós morremos. Como Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados. E quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com uma novidade de vida. É uma vida agora de Cristo. É Cristo vivendo em nós. Isso nós precisamos aprender. Isso nós precisamos crescer espiritualmente. E dizer crescer espiritualmente, João, ele vai dizer: convém que Cristo cresça e eu diminua. Que está aí o segredo da vida cristã vitoriosa. Quanto mais de Osvaldo, menos de Cristo, derrota.
Quanto mais de Cristo, menos do Oswaldo, vitória. Porque a vitória não é nossa, a vitória é uma pessoa, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados irmãos, essa vida cristã nós precisamos aprender, desenvolver, crescer diante. Mas isso é para aqueles que têm dois aspectos na sua vida. Aquela inconformados com o mundo e inconformados consigo mesmo. Como é que nós estamos vivendo essa vida cristã que é o vitorioso, o glorioso que vive em nós através do Espírito Santo de Deus? Então, como é que nós vivemos essa vida? Muitas vezes nós vivemos essa vidinha tão pequena, irmãos, mas tão pequena, uma vida de derrota, uma vida que sempre, ou eu falo mais alto do que Cristo em nós. E a palavra de Deus, Ele, pela sua imensurável graça, Ele vai dizer para mim e para você, que agora, Cristo vem viver dentro de nós. E a vida de Cristo vivendo em nós, amados irmãos, é uma vida de vitória, de descanso, de esperança, de encorajamento, mas uma vida que não se conforma com a sua vida cristã como está levando. Sempre, Paulo vai dizer isso no capítulo 3, não que eu tenha alcançado, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu quero ser achado nele, eu não quero ser achado no Paulo, não quero ser achado no Oswaldo, eu quero ser achado nele, ele governando, ele direcionando, ele ditando, ele encorajando, ele nos dando esperança, mostrando o caminhar que glorifica a Deus. Amados irmãos, uma inconformidade com a nossa vida espiritual é o caminho para o início de uma volta à centralidade de Cristo. Se nós estamos conformados, se nós achamos que a nossa vida espiritual está boa, então, amados irmãos, nós não estamos avançando na vida cristã, nós estamos regredindo. Porque a vida cristã não existe isso, eu vou parar por aqui. Não existe. Se você parar, você vai atrofiar. Você tem que caminhar. E Deus nos chamou para caminhar. Para ter o quê? Um propósito celestial. Para ter uma vida voltada para Deus. Então, tomados por Cristo, nós perdemos o gosto pelo mundo. Eu e você, nós temos muito gosto pelo mundo ainda. Tem que confessar isso diante de Deus. Nós temos gosto. E Ele nos absorve ainda muito. A mim e você. Porque muitas vezes nós estamos adormecidos. Parece que quando belisca a gente não sente mais. Parece que quando Deus fala, aquela palavra ela vem, acha bonito, nós achamos bonito e nós vamos embora do mesmo jeito. Não há arrependimento, não há visão de que nós estamos ainda muito crianças nesse caminhar. Não há visão. Mas irmãos, nós fomos chamados para crescer. Crescer. Uma árvore, ela nasce, ela tem que crescer. Se ela não crescer, ela não vai dar fruto. A Bíblia diz: Jesus deu sua videira verdadeira, igual seus os ramos. Desculpa, meu pai é agricultor. Mas você precisa permanecer em mim, permanecer na minha palavra, permanecer no meu amor. Está falando tudo a mesma coisa. O que está falando? Uma vida de união com Cristo. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Permanecer, amados irmãos, é habitar, é não largar, é ficar lá. Do mesmo modo que Deus chama eu e você, diz assim: tende por intrepidez entrar no Santo dos Santos, por esse novo vivo caminho, santo de Jesus. Isso quer dizer, viver na presença imediata de Deus. Por isso você não precisa ir em algum lugar para conversar com Deus. Aonde você estiver, você conversa com o seu Pai. É uma presença imediata, Ele está presente. Mas, meu amado irmão, nós estamos satisfeitos com a nossa vida cristã. O fascínio, amados irmãos, pela cruz, o fascínio por uma vida consagrada, uma vida de santidade, uma vida parecida com Cristo, uma vida
nem conformada com si mesmo, mas sendo conformada a Cristo. Deveria ser um seio meu e você. Por isso essa vida crucificada com Cristo, nós vamos falar nessa noite, 7 aspectos dessa vida, que é a vida de ressurreição. Nós já passamos pela morte com Cristo, mas ressuscitamos com Cristo. E agora temos Cristo habitando em nós. Amados irmãos, nós estávamos no velório hoje lá. Amados irmãos, você pode estar aqui e ainda você não conhece a Cristo. Você conhece a comunidade, você conhece a Bíblia, você sabe tudo dela. Mas Cristo é uma pessoa estranha ainda para você. Ele é tão estranho para a igreja hoje, que Apocalipse 3 diz: eis que estou à porta e bato, estou do lado de fora. Mas o amor de Deus é tão grande e diz: ouça, aquele que ouvir abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Comunhão, quer ter comunhão comigo, com você, essa vida de união com Cristo. Como viver uma experiência cristã mais profunda, a vida crucificada. E não é isso que Jesus diz para nós? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e me siga. Não é uma vida crucificada? Uma vida crucificada de nós mesmos. Como o maior empecilho de uma vida de vitória em Cristo Jesus. Nós. Porque nós conhecemos muito da Bíblia, mas conhecemos pouco do Deus da Bíblia. Podemos conhecer e falar do amor de Cristo. Obrigado, irmão. Mas vivemos longe do amor de Cristo. A palavra de Deus diz em Judas 21, guardai-vos no amor de Deus. O que é essa vida, afinal de contas? Essa vida do crucificado é a vida que não desce da cruz. Nós não estamos crucificados com Cristo? E quando eu e você descemos da cruz? Quando eu dita o nosso caminhar, não é Cristo. Nós descemos da cruz. E quando nós descemos da cruz, amados irmãos, ou não queremos levar a nossa cruz, é fracasso, vergonha, mau testemunho, dentro de casa e fora de casa. O que eu tenho para oferecer para Deus, irmãos? Somente a vida de Cristo em mim. E o que está fora da vida de Cristo em mim, não presta. Não vale nada. Então nós precisamos aprender a viver. Irmãos, quanto mais você se fecha à palavra de Deus, a sua vida vai secando. Você vai definhando, você nem percebe. Você vai definhando. Você vai perdendo o amor a Cristo, a devoção a Cristo, a esperança em Cristo. Vai definhando. Porque no fundo, nós ficamos amargurados com alguma coisa, até com Deus. E fica aquela vida definhando. O fundamento da experiência cristã, amados irmãos, é o fundamento. 1 Coríntios 3,11, me faz essa colocação aqui. 1 Coríntios 3,11. 1 Coríntios 3,11. Olha o que a Bíblia diz. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não tem outro fundamento. E todo edifício, ele começa pelo fundamento. Se o fundamento está errado, vai cair a casa. Mas se o fundamento está certo e você construir com materiais celestiais, essa casa será indestrutível. Seu casamento será indestrutível.
sua vida conjugal, sua vida familiar, com todos os problemas e ventos contrários, será indestrutível. A palavra de Deus diz que essa casa não vai cair, porque está sobre o fundamento que é Cristo. Está sendo edificado com fundamentos, com materiais celestiais, ouro, prata e pedras preciosas. Tudo fala de Deus. Você está entendendo? Se você ler a igreja lá no capítulo 21, ele vai dizer assim: lá você vai ver ouro, prata e pedras preciosas, mas não você vê madeira mais. Madeira, feno e palha, fala do homem. Isso vai queimar. O que fica? Só aquilo que é celestial em nossas vidas. Então nós precisamos experimentar essa vida vitoriosa em Cristo Jesus. Quanto mais de Cristo em nós, governando a nossa vida, mais vitoriosos nós somos, porque a nossa vitória é uma pessoa. Não adianta chegar a pessoa, eu declaro a vitória em você. O que é isso? Isso não existe na Bíblia. Biblicamente não existe isso. O homem não declara nada, quem declara é Deus. É Ele que declara a bênção, Ele que declara o chamado meu e seu. É Ele que busca, Ele que chama, Ele que vai atrás, Ele que leva a cruz. É Ele que nos dá um novo nascimento, uma nova vida. É Ele que justifica, aquele que chamou, Ele justificou, e aquele que justificou, Ele glorificou. Ele fez a obra completa. Agora eu e você, como nós vamos viver essa vida, meus irmãos? Você está inconformado ou está conformado a esse mundo? Você está conformado com a sua vida cristã ou você está inconformado com a sua vida cristã? Meu irmão, vamos ver a cruz do lado da ressurreição. O que isso traz para nós, a consequência disso na nossa vida. Colossenses 3, de 1 a 3. Há muitos textos, irmãos, que a gente conhece desde fora. Mas nós precisamos ver além da letra. E quem faz isso é o Espírito Santo. Além da letra. Talvez a gente esteja como aqueles judeus que iam na sinagoga e eles liam o Velho Testamento, mas não viam Jesus. Nós podemos citar todos os textos bíblicos e não ver Jesus. Se você não viu Jesus e não tem uma visão crescente de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amados irmãos, nós não estamos debaixo da luz, nós estamos debaixo das trevas. Por isso o texto vai dizer a consequência de uma vida de ressurreição, uma vida crucificada com Cristo. Ele vai dizer: portanto, porque se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, qual a consequência? Qual é a vida de ressurreição? Qual é a vida do crucificado com Cristo? É a mente no céu e os pés na terra. Peregrinos em terra estranha. Ele vai dizer aqui: buscai. Esse buscai, amados irmãos, é um imperativo, mas é um presente contínuo. Buscai é um ato de repetição, continuação. Do mesmo modo que a Bíblia diz em 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma vida ascensional, onde nós vamos diminuindo e Cristo vai crescendo em nossas vidas. Não é difícil perdoar quando Cristo está no trono. Não é difícil reconciliar. Não é difícil voltar atrás. Não é difícil se arrepender, porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Mas Cristo tem que estar no trono. Se o eu estiver no trono, não há perdão, não há reconciliação, não há volta.
vai dizer: buscai as coisas lá do alto. O que quer dizer? Os interesses, os propósitos lá do alto. Quais são os propósitos e interesses lá do alto? Santificado seja o teu nome, venha o teu governo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O interesse do alto é centralizado no Filho de Deus. São os interesses de Deus, o que Deus pensa, o que Deus quer. E ele continua dizendo: buscai onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai, novamente. Você não pensa uma vez. Por isso que você vai ver nas crises, na dificuldade. Nós estudamos Salmo 79 na casa do Luísa. Você vai ver, ele quer trazer a memória, aquele que dá esperança. E o que nos dá esperança? Pensar nas coisas lá de cima. Buscar as coisas lá de cima, onde Cristo vive, não nas coisas terrenas. Ele está muito claro. Quando você vai para Mateus 6, aquela guerra de ansiedade por coisas, por situações, por casa, vestir, comer, aquele desespero, preocupação exagerada, ele vai dizer: olha, tem um remédio, tem um antídoto para isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O antídoto de Deus, o antídoto de Deus está no céu, amados irmãos, não na terra. Tudo que eu e você precisamos está em Cristo Jesus, assentado à direita de Deus Pai. E ele continua dizendo: pensai nas coisas lá de cima. Não, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Essa colocação ele fala assim: por que morrestes? Bom, se eu morri, eu também ressuscitei. Uma nova vida, novidade de vida. Qual é a vida agora? Uma vida celestial. Irmãos, ainda não somos muito terrenos. Nossos olhos estão para baixo. Nossos olhos estão na conta bancária. No carro que eu tenho, na casa que eu tenho, no emprego que eu tenho. Estou falando que está errado, mas o foco está errado. O nosso foco, o nosso investimento ainda é muito terreno e pouco investimento nas coisas celestiais. A Bíblia é clara: não ajunteis para vós tesouros terrenos, que traçam ferrugem e corrói. Ajunteis para vós, ajunteis tesouros celestiais, que traçam ferrugem, não corroem. Ele continua dizendo: olha, se o seu olhar foi bom, todo o seu corpo será iluminado. Qual o olho bom? O olho bom é que pensa nas coisas de cima, busca as coisas de cima. Ele está fixamente olhando para Jesus, firmemente para Cristo. Esse olho bom, todo o seu corpo será iluminado. Quer dizer o quê? Tirar direção. Mas se os seus olhos forem maus, a Bíblia diz que todo o seu corpo terá em trevas. Está vendo? Por isso o salmista 36 vai dizer: na tua luz eu vejo a luz. Se nós não estamos na luz da revelação de Cristo crescente, nós estamos aonde, irmão? Nas trevas. E a palavra de Deus é tão clara. Ele diz: porque morrestes, e a vossa vida está diante dos seus olhos, ou está oculta juntamente com Cristo. Quer dizer, a nossa vida está diante dos olhos de Deus. E ele continua: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amados irmãos, a razão de tudo é Cristo. Ele é o centro. Quantas vezes nós vamos pregar e quantas vezes nós vamos estudar sobre isso, e ainda nós achamos que vamos ver esperança, Oswaldo, encorajamento, Oswaldo, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas se eu e você não tivermos uma vida de crucificado, não há esperança, não há encorajamento, não há retorno, não há paz em nossas vidas. Porque quem está dirigindo a nossa vida somos nós, e não é Cristo. Os tesouros celestiais, a igreja é diferente do mundo, irmãos. Cultivo de uma mente celestial, dando glória a Deus. Uma mente celestial. Por isso a palavra de Deus, Romanos 12,
ele faz aquelas duas colocações. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional ou espiritual. Então, amados irmãos, é uma entrega, é uma renúncia entregar. Mas ele continua o texto, versículo 2: e não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos ter uma mente renovada. O mundo quer inculcar em nós uma mente do próprio rei, príncipe desse mundo, que é Satanás. Nós precisamos estar ganhando a mente de Cristo, cada vez nesse caminhar, irmãos. Segundo lugar, amados irmãos, a cruz pelo lado da ressurreição, a solidão da vida crucificada. A vida crucificada é sozinha, é uma solidão, irmãos. Porque muitas vezes as pessoas não vão entender. Quando você volta para Deus e busca o Senhor, você investe nas coisas de Deus, muitas pessoas não entendem. Meus discípulos entenderam quando Maria foi lá e jogou um vaso de alabastro em cima de Jesus. Falaram, é um desperdício, quanto dinheiro, poder dar para os pobres. Não vai entender isso. Não vai entender. Não vai entender aquela mulher que entra na casa de Simão. E ela vai aos pés de Jesus, ela chora lá aos pés de Jesus e enxuga os seus cabelos. Não vai entender, irmãos. Porque a vida, cada vez, é uma vida extravagante. Não vai entender porque aquela mulher deu uma moeda, deu tudo que ela tinha. Talvez você fale assim, mas essa mulher é negligente, porque afinal de contas ela deu tudo que tinha, como que ela vai comer, como que ela vai morar. Aquela mulher sabia que ia buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós fazemos diferente. Uma vida solitária, que vai se apropriando das bênçãos, das promessas de Deus. Separe-se. Como na Bíblia diz, santo é separado. É separado, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos estar cada vez mais separados. Separados do pecado, do mundo, do diabo, da carne. Separados. Essa é a vida do cristão. Cada vez mais ele vai se separando dessas coisas, porque ele ama o Senhor. Ele faz isso sem nenhum peso. Por quê? Porque ele toma sobre ele o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é a vontade, é o propósito de Deus. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, e tereis descanso para vossas almas. Sabe que nossas almas são atribuladas, irmãos? De um modo exagerado? Porque o eu é que está governando, não é Cristo. Quando Cristo está governando, meus irmãos, nós temos uma viva esperança. Nós temos o Deus de toda consolação. Nós temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos o Deus de toda esperança que nos enche de gozo e alegria e nos faz ricos de esperança. Vontade renovada, rendida, é uma mente renovada. É necessário esvaziar e se render. Aquela mulher, amados irmãos, acabou todo o azeite. Acabou o azeite. As talhas estão vazias, graças a Deus. Graças a Deus que acabou o vinho naquele casamento. Porque aquele vinho é o velho vinho. É da velha natureza, não é da nova. E Jesus manda colocar água e lá transforma no vinho verdadeiro, que satisfaz plenamente a nossa alma, que é o próprio Jesus Cristo em nossas vidas. Esvaziar, irmãos. Nós estamos entulhados. Tanta coisa.
entulha o nosso coração. Terceiro, meus irmãos, essa vida crucificada as pessoas não vão entender. Lá em Filipenses capítulo 2. Como que é essa vida crucificada? Jesus dá para nós, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Ele vai dizer assim: tendo em vós a mesma mente, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora presta atenção, irmãos. Se Cristo, soberano Criador de todas as coisas, Ele teve que se esvaziar. Imagine eu e você. Ele se esvaziou da prerrogativa da sua glória, não da sua divindade, mas da sua glória. Lá no capítulo 17 ele diz: Pai, restitui a glória que eu tinha antes. Esvaziou da sua glória. Para quê? Para glorificar a Deus. Por que devemos esvaziar de nós mesmos? Para glorificar a Deus. Deus não enche aqueles que já estão cheios de si mesmo. E ele diz assim: esvaziou, usurpação, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos de homem, reconhecido de figura humana, a si mesmo se humilhou. Você está vendo, amados irmãos? Convém que Oswaldo diminua. É o caminho da glorificação de Deus, é o caminho do esvaziamento do homem. E ele diz assim: foi tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Você está vendo como que é? O que é o caminho da cruz? Esvaziar, humilhar, obedecer. Esse é o caminho da cruz. Mas nós ficamos tanto cheios de nós mesmos. Por isso há tanta dificuldade na vida conjugal. Por isso há tanta dificuldade na vida familiar. Por isso há tanta dificuldade na Assembleia. Por quê, irmãos? Ninguém quer que se esvaziar, se humilhar, obedecer a palavra de Deus. Rompendo com a inércia e avançando os nossos para nós, avançando cada vez mais. Aqueles irmãos da região da Galácia, a carta, que vai dizer: quem enfeitiçou vocês? Vocês corriam bem. Quem enfeitiçou vocês? Quem está enfeitiçando você? Se corria bem, se estava centralizado na cruz, a sua vida era amar o Senhor, ter Cristo na sua frente. A sua vida era obediência a Cristo. Você tinha devoção a Cristo. Quem enfeitiçou você? Por que você está procurando outra coisa a não ser Cristo? O que está fascinando você? Louvorzão, caicai, aquelas coisas toda aí está fascinando você? Ou Cristo está fascinando você? As glórias de Cristo fascinando você? E você se rendendo a Ele, amando a Ele? Irmãos, Paulo vai dizer, 2 Coríntios 11, 3, eu temo que do mesmo modo que Eva enganou, que Satanás enganou Eva, vocês sejam enganados, se apartem, se afastem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Rompendo com a inércia, mas não reavalie o seu foco. Oswaldo, eu comecei bem, Oswaldo, estava indo bem e tal, mas sabe uma coisa, foram acontecendo coisas, e hoje eu estou perdendo o fascínio, o amor, a palavra de Deus, a congregar, fascínio a Cristo. Seu coração tem entulhado. É tempo de se arrepender e de voltar. O que Deus mais fala no Velho Testamento é voltar. O que Ele fala para 5 igrejas de Apocalipse, 5 delas: arrepende-te, volte. Você começou bem, estava indo bem, o que
aconteceu? Reavalie o seu foco, abandonando completamente a mentalidade deste mundo. Mas, irmãos, o mundo ele impregna na nossa mente. Nós vamos começando a achar que aquilo é certo, que aquilo não tem problema, nós vamos achando assim. O mundo ele faz com aquela testa daquelas... aquele sapo, que eu já contei N vezes aqui. Você põe uma resistência embaixo e põe as rãs ali na água. E você vai aumentando a resistência devagarzinho, bem devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. As rãs podiam sair dali, não saem. Elas acostumaram. Elas não perceberam mais que estavam sendo cozidas. Nós também, amados irmãos, não subestime esse mundo. Jesus disse, não ameis este mundo e tudo que no mundo há, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não ame, porque o amor de Deus não está ali. Abandonando completamente, volte-se totalmente para o Senhor Jesus, agarre-se a Ele. Está enfraquecido, está entrando por caminhos errados, agarre-se a Cristo. A única esperança que eu tenho é Cristo. A única misericórdia que eu tenho é Cristo. A única cura para o meu coração doente é Cristo. Só Ele tem bálsamo de Gileade para a minha vida. Agarre-se a Ele. Não deixe Ele sair. Faça como Maria Madalena. Jesus apareceu, ela agarrou, queria agarrar Jesus. Ela falou, não me agarre, não me agarre. Aquele amor irresistível a Cristo. Aqueles no caminho de Emaús, quando tiveram a revelação de Cristo, Senhor, não vai embora não, fica aqui, entra na minha casa, cura as minhas enfermidades, cura as enfermidades da minha família, dos meus filhos, do meu relacionamento conjugal, entre Senhor, entre, não vai embora. Irmãos, nós precisamos ganhar um fascínio a Cristo. O grande obstáculo da vida crucificada, amados irmãos, são várias coisas. Obstáculos. Quais são os obstáculos, irmãos? Vamos lá, Provérbios 3. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim, Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não confie no seu próprio entendimento, na sua própria visão. Reconhece-o, conhece-o em todos os teus caminhos, e Ele dirigirá, endireitará as tuas veredas, os teus caminhos. A renúncia, amados irmãos, é chave que abre os cofres de Deus que contêm os seus melhores e mais profundos tesouros. A fé, a confiança em Cristo. Então preste atenção, quais são os impedimentos? Autossuficiência, autodependência, autojustificação. Nós vivemos justificando. Sabe por que eu fiz isso? Porque você fez isso. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu fiz isso. Eu tentando justificar. O injustificável, irmãos, cometer erro não tem justificativa. O que tem é arrependimento. Confessar ao Senhor, se arrepender. Autoglorificação. Queremos posição. Não, irmãos, não. Nós somos muitas vezes escravos da nossa vontade. Eu estou com vontade de ir em tal lugar que deveria ir. Mas não, eu vou no outro lugar que é escravo da vontade. Eu queria ler a Bíblia, estou com vontade de ler a Bíblia, mas tem outra coisa para fazer. Escravo da vontade. Eu queria orar, mas eu preciso fazer outra coisa. Escravo da vontade. Preste bem atenção, irmãos. Se alguém quiser, é vontade. Negue-se a si mesmo, a sua vontade. Tome a sua cruz, dia a dia, e siga Jesus, seguir os passos de Jesus. Nós vamos ganhar uma vida de mansidão, de humildade, de obediência.
Quinto, irmãos, o preço da vida crucificada. E aí, então, irmãos, você quer seguir a Jesus? Tem preço. Tem preço. Por isso, tudo que você ouvir sobre encorajamento, sobre esperança, tudo é bonito. Mas se não entrar aqui, não tem valor nenhum na vida prática. A vida prática. A palavra de Deus diz: se você amar mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos do que a mim, você não pode ser meu discípulo. E se você não odiar sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Você está amando quem? Quem decide a sua vida? É Cristo ou é sua família? É Cristo ou seu marido? É Cristo ou sua esposa? Cristo ou seus filhos? Quem que decide? Reconheçam, meus irmãos. Fica na segurança terrena. Conveniências. Me convém mais isso. Mas a Bíblia diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. As coisas lícitas têm tomado lugar das coisas de Deus em nossas vidas. E diz assim: não deixarei me dominar por nenhuma delas. São lícitos. Hebreus 12, 1 diz assim: olhando essa grande nuvem de testemunha, corramos, desvencilhando do peso e pecado. O que é peso? Coisa lícita. E o pecado. Mas as coisas lícitas tomando conta da nossa vida vai nos levar ao pecado. Como é que nós vamos correr com perseverança essa corrida, meus irmãos? Que nem tartaruga? Ou nós estamos correndo como um atleta? Um soldado, um agricultor, com um servo que maneja bem a palavra da verdade. Conveniências, prazer, popularidade, sucesso mundano, está trocando tudo isso pela economia de Cristo, a economia celestial. Toda vez que você tem compromisso com Cristo, você vai ter uma crise. E você vai ter uma cruz. Entre o que você quer e o que Cristo quer. Mas nas minhas e suas decisões nós temos o Espírito Santo de Deus. Se nós ouvirmos o Espírito Santo de Deus, amados irmãos, Deus fará coisas que inacreditáveis em nossa vida. Véus que obscurecem a face de Deus. Irmãos, nós temos que olhar como por espelho a face de Cristo, sem véu. Nada nublado. E nós vamos crescendo de glória em glória a sua própria imagem pelo Espírito Santo de Deus. Quem são esses véus, irmãos? Há tantos véus. Prioridades erradas, caminhos errados, o pecado, decisões erradas, conveniências humanas, prioridades terrenas, amar mais a família do que a Cristo. Olha, irmãos, são véus. A gente deixa de enxergar. Nós vamos ficando míopes espiritualmente, com catarata espiritual. A gente deve não consegue ver. Por isso, para aquela igreja lá da Apocalipse, precisa de colírio para ungir os seus olhos, para que você possa ver. Senão você não enxerga. Ah, mas irmão, reconheça os véus e arrependa. Arrependa. Quando, lá em João, no Evangelho de João, João saiu do túmulo. É interessante a gente ver. Lá no Evangelho de João, quando Lázaro saiu do túmulo, nós vamos ver aqui no 11, João 11, olha o que ele diz. Jesus diz para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Irmãos, diante da autoridade
uma voz irresistível. E ele diz assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto em um lenço. Vamos olhar aqui um pouquinho, irmãos. O que estava ali de véu? Quais são as obstruções que estavam ali, irmãos? Quais são as obstruções? Nós acabamos de ler as obstruções que tinha aquela Bíblia, que são os véus. Primeira coisa, os olhos vendados. Segunda, amados irmãos, os ouvidos tapados. Terceira, amados irmãos, as mãos enroladas e os pés enrolados. Não dá para a gente entender um pouquinho da nossa vida cristã. Nossos olhos também não estão assim, nossos ouvidos também não estão assim, irmãos. Alguma coisa está cobrindo. Que possamos ouvir a doce voz do Espírito Santo, nos arrepender e voltar para Ele. Nós nos temos fazendo a obra do Senhor, as mãos a servir, os pés a caminhar nas pegadas do Cordeiro. O que Jesus disse? Dá para andar assim? Não. Dá para testemunhar assim? Não. Tanto é que você vai ver no capítulo 12, está lá Lázaro. Mas cadê todos esses impedimentos? Foram tirados. Olha o que ele diz aqui. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Tire tudo isso, ele vai andar, ele vai caminhar. Mas se você tiver com tudo isso, não vai caminhar, vai ficar parado. Você vai negligenciar Cristo. Preste atenção, vai tornando-se insensível à Bíblia, à palavra do Senhor. Ouve, mas aqui não chega. Ezequiel diz assim: esse povo vem a mim e eles ouvem a palavra de Deus como cantigo de ninar, até eles dormem. Irmãos, eles não põem em prática. Lá em Romanos 13 vai dizer: a hora de despertar do sono, vai alta a noite, está raiando o dia, Jesus está voltando e nós estamos dormindo. O noivo está lá fora, batendo na porta, e a noiva está lá dentro, vestida, está bem, eu estou acomodada, eu não vou levantar, eu não vou abrir a porta, e o noivo fica ali tentando abrir, mas depois sai e vai embora, e deixa o bom perfume do noivo. E aquela noiva desesperada sai correndo atrás do noivo. Que eu e você estejamos assim, desesperados por Cristo. Amados irmãos, véus, orgulho, teimosia, vontade própria, justiça própria, ambição religiosa, defesa de direitos, medo, incredulidade, dinheiro, ego, são substitutos. Não deixa a gente ver. Posição social. Arranque os véus em nome de Jesus. Pela palavra de Deus, arranque, não aceite. Fala: Senhor, eu não aceito, Senhor. Isso não é teu. O Senhor pegou aquele cego, o Senhor pôs a mão nele e perguntou para ele: você está vendo? Estou. Mas eu estou vendo o homem e a árvore são iguais. Eu não estou conseguindo discernir, porque existe véu ainda. E Jesus coloca a mão nele outra vez e fala: agora estou vendo completamente. Estou vendo que homem é homem, árvore é árvore. Estou vendo que aquilo é celestial, aquilo é carnal. Esse daqui é terreno, esse é celestial, esse é trevas, isso é luz. Estou vendo. Nós precisamos, irmãos. Não tenha rivais para Deus no seu coração. Como que termina 1 João 5? Filhinhos, guardai-os dos ídolos. Onde que são os ídolos do coração? Os ídolos, irmãos. Você não pode servir a dois senhores, irmãos. Não pode. Ou você vai servir a Mamon, ou servir a Cristo. Ou nós investimos, amamos, entesouramos tesouros celestiais, ou nós estamos entesourando tesouros terrenos. De outro jeito. Não se deixe enganar. Não crie limites para o Espírito Santo. Pare de vaguear sem rumo.
sem saber onde está indo, sem saber quem você é, sem saber quem é a sua segurança, sem saber que Deus o ama profundamente, que o amor de Deus é irresistível, é imutável. Não fique vagueando para lá e para cá. Volte para o Senhor, confesse diante de Deus. Olha o Salmo 119, irmãos. Salmo 119. Olha o que diz. Salmo 119. No final, ele anda assim. Esse sim é o coração do peregrino, que se vê, que de um modo ou outro está errante, e não está no caminho certo, tem desviado do caminho. Deus clama que eu e você avaliemos a nossa vida e voltemos para os caminhos antigos. Os caminhos antigos é o caminho da cruz, é o caminho de Jesus. E ele vai dizer assim no Salmo 119, 176, o último versículo, ele vai dizer assim: ando errante como ovelha. Quer dizer, eu desviei, Senhor. Eu desviei. Ando desgarrada. Busca o teu servo. Porque muitas vezes, até por voltar, nós temos dificuldade. Vamos tão longe, temos dificuldade de voltar. Mas o que o servo vai dizer? Eu desviei. Eu estou com uma ovelha desgarrada. Senhor, busca o teu servo, porque o Senhor é meu bom pastor. Pois não me esqueço dos teus mandamentos. É buscado, é perdoado, é recebido, é amado pelo Senhor. É um clamor do coração do Filho de Deus. Busca o teu servo, Senhor, de um modo ou outro eu me desviei. Mas eu conheço a tua palavra. Eu sei que o Senhor é bom pastor. Eu sei que o Senhor cuida das ovelhas. Eu sei que o Senhor largou todas as ovelhas para buscar uma só que estava desgarrada. Essa sou eu, Senhor. Essa sou eu. O Senhor me buscou, tirou os espinhos, tirou eu do lamaçal, colocou nos seus ombros e me trouxe de volta no arraial. Oh, Senhor, faz isso comigo, Senhor. Eu estou nessa situação, Senhor. Meu casamento está assim, a minha vida conjugal está assim, a minha vida familiar está assim. Eu estou sem rumo. Clame ao Senhor. Senhor, busca o teu servo, busca a tua serva. Sétimo, irmãos, permita que Deus seja Deus e traga refrigério de um avivamento às nossas vidas. O Salmo 119, mais de 7 vezes fala: aviva-me, Senhor. O Salmo 119 é um salmo do peregrino. Só 2 vezes Deus fala. Ali é o homem que fala. O peregrino está falando com Deus na caminhada todinha. Aviva-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Restaura-me. Não vira os rostos sobre mim, Senhor, mas restaura-me. Senão, eu virarei as costas para ti. Tem misericórdia de mim, Senhor. Permita que Deus seja Deus na minha vida e sua vida. Aí nós podemos falar com Paulo: eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância, porque eu tenho um Deus que é Deus, e eu creio nele. Qual a exigência de uma vida crucificada? Qual a exigência? Olha Jesus, qual é a vida de Jesus? João capítulo 4. Qual a vida de Jesus, meus irmãos? João capítulo 3, capítulo 4, versículo 34. Olha o que diz. Disse-lhe Jesus:
cardápio, o único cardápio que eu tenho, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando você caminha um pouquinho mais, no capítulo 5, ele vai dizer no 19: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que o vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Versículo 30 do mesmo capítulo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que eu ouço, eu julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e se é a vontade daquele que me enviou. Meus irmãos, exigência de uma vida crucificada, não tenha dúvida nenhuma, meus irmãos, que é quebrantamento. Se quebrar diante de Deus. Quebrantamento, arrependimento, volta, obediência, humildade, rendição, revelação crescente de Cristo e das glórias do nosso Senhor, deve trazer para mim e você uma revolução na nossa vida, mas precisa de uma resolução nisso, dizendo: Senhor, eu quero levar a minha cruz, me ajude, Senhor, me ajude, Senhor, eu quero levar, eu quero pensar como o Senhor, eu quero viver como o Senhor, eu quero falar como o Senhor, eu quero agir como o Senhor, eu quero seguir as pegadas do Cordeiro, eu quero te seguir, Senhor. Mas, irmãos, cuidado com a escravidão da vontade. Cuidado. Cuidado. O Espírito Santo veio habitar em nós para formar o caráter de Cristo em nós. Mas não se forma o caráter de Cristo em nós se nós não levarmos o seu jugo, se nós não levarmos a nossa cruz. E Paulo, no capítulo 2, capítulo 4 de 2 Coríntios, ele diz assim: trazendo no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste em mim, operando a morte do ego, da desobediência, do orgulho, ressentimento, amargura, caminhos maus, de você querer viver a sua própria vida, eu decido tudo, autossuficiente, autodependente. Ele fala assim: em mim, morte, mas em vocês, vida. O que quer dizer isso? Cristo no trono. O que quer dizer isso? Eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nessa carne, nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Meus irmãos, nós precisamos buscar uma vida mais excelente. E uma vida mais excelente é uma vida celestial. É o que Deus quer de mim e você. Não existe nada, meus irmãos, mais que uma esposa espera do seu marido, uma vida crucificada. Não existe nada que o marido espere da sua esposa, uma vida crucificada. Para si mesmo, mas viva para o Senhor. Está morto para esse mundo, mas vivo para Deus. Oferecei-vos seus corpos a Deus como membros de justiça, que praticam a justiça do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus continue falando aos nossos corações, irmãos, dessa vida crucificada. A vida de Cristo em nós, uma vida de ressurreição. Então, se permitirmos orar. Vamos orar, irmãos. Depois vamos participar a ceia do Senhor.
Você só pode ter uma vida crucificada porque nosso Senhor foi crucificado. Foi crucificado. Se Cristo não fosse crucificado e ressurreto, não teríamos essa vida crucificada. Mas essa vida crucificada depende da nossa vontade. Deus convida os seus filhos a segui-lo. Mas, amados irmãos, quanta mala nós temos. Podemos dizer assim, eu sou uma mala. Ó Senhor, tira as malas do meu coração. Tira, Senhor. Eu não quero essas malas. Eu tenho levado tanto peso. E são os meus pesos. O seu jugo é leve, é suave. Esse, Senhor, eu quero levar o jugo de Jesus. E eu quero aprender com Ele, que é humilde e manso no coração. Eu quero ter descanso para mim. Coloca diante de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Deus